Nós começamos, igreja, a leitura do livro de Jeremias. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou voltar. Eu peço que a igreja eu desafio a igreja, na verdade. Não vou pedir nada a vocês, eu vou desafiar vocês a acompanhar a leitura conforme os capítulos vão sendo propostos dia a dia, durante a semana, de segunda até sábado. Para que vocês possam, quem sabe, daqui a um ano, ter completado um ciclo completo da leitura bíblica, voltando para Isaías, que foi o livro anterior. Hoje a gente está começando Jeremias. Quarta-feira a gente já teve o nosso encontro a respeito de Jeremias, e hoje eu quero trazer para vocês Jeremias 3. O tema da nossa mensagem é Convertei-vos. E eu quero que você olhe para esse texto, não de uma forma distante, como se aquilo que acontecesse com Israel não tivesse uma significação particular para você, mas que você também pudesse, nesse momento, como parte do povo de Deus, avaliar os seus caminhos, as suas escolhas, as suas decisões, como está a sua vida hoje, para que você possa fazer as correções de rumo que o Deus deseja que sejam feitas a partir dessa orientação de conversão. O texto, a partir do verso 12, diz... Eu vou ler o verso 12 até o verso 14. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Verso 13 diz: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Peço que vocês estejam em oração comigo nesse momento. Obrigado por essa palavra, ao Senhor, que foi lida, e humildemente pedimos que o Espírito Santo ministre a cada um de nós, para que possamos entender como ela se aplica, e tomarmos as decisões, fazermos os ajustes necessários, para que ela tenha efeito em nós. Ela mesma diz que ela não volta vazia. E é isso que eu espero hoje, Senhor, e mais do que eu, o Senhor espera. Que nós possamos ser tocados por essa palavra e aplicarmos como convém nas nossas próprias vidas. Ilumina nossas mentes. Recebe, Senhor, nosso pedido. Humildemente, Deus, de que o Espírito Santo seja quem ministra e que encontre em nós corações ensinados. Em nome de Jesus. Hoje, nossa mensagem será um pouco mais curta, mas não menos objetiva. Primeira ênfase que eu queria dar, os primeiros recados que Jeremias, profeta da palavra, Jeremias é conhecido como profeta do assim diz o Senhor. Porque no Antigo Testamento, metade das aproximadamente 350 vezes que essa expressão aparece são atribuídas a Jeremias. E quando a palavra diz assim diz o Senhor, isso é um oráculo. Isso é a própria palavra de Deus sendo ditada para o profeta e depois registrada, na maioria dos casos, pelo próprio profeta, para que não apenas aqueles que eram os receptores daquela palavra entendessem como essa palavra se aplicava na vida deles, mas para que todo o povo de Deus, de todos os tempos, também soubesse o que aconteceu no passado, para poder determinar a sua vida no presente, na direção do seu futuro. E olhando para o presente, nos faz caminhar para frente com esperança, é que Deus, Ele nos mostra que olha
para o seu povo. Ele olha pelo seu povo. A história de Israel é icônica nas Escrituras. E eu, particularmente, muitas vezes me pergunto, embora filtrando os meus pensamentos, porque são seres humanos como nós e muitas vezes a gente comete os erros que a gente condena. Mas muitas vezes eu fico me perguntando como um povo que teve tantas experiências maravilhosas em persona, pessoalmente, contemplaram o mar se abrir, água ser fendida da rocha, contemplaram alimento descendo milagrosamente dos céus, e dia a dia eles sendo alimentados durante 40 anos, contemplaram vitórias esmagadoras que aconteceram pela providência do Senhor dos Exércitos, que nos diz que Ele mesmo quer lutar as nossas lutas. Como é que esse povo, que já tinha ouvido o profeta Isaías, foi capaz de não ouvir o profeta Jeremias? Como esse povo ficou tão confuso sobre quem era Deus e o que significava aquela palavra que eles recebiam, ao ponto de fazerem as escolhas que o próprio Deus disse que eles não fizessem. A missão de Jeremias era uma missão espinhosa, porque ele foi chamado para pregar para uma geração que não se converteria. Você já imaginou você realizar um trabalho que você já sabe que não vai ter o resultado que você espera dele? E a consequência da rebeldia de Israel, de Judá, na verdade, o remanescente de Israel, porque os assírios já tinham invadido o reino do norte, de onde viria o inimigo, o invasor, o Império Babilônico. A consequência era justamente a invasão do território do que restava do antigo, do extinto ex-reino poderoso de Israel, agora representado apenas por 2 tribos e meia que ficavam localizadas no sul, capital Jerusalém, e que estava prestes também a ser invadida e saqueada, e os seus habitantes deportados para viverem no exterior. Hoje isso é um crime de guerra, à luz da 4ª Convenção de Genebra. O presidente Putin, recentemente, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por ter feito isso com crianças da Ucrânia, durante essa guerra que a gente está vendo, que foram levadas para a Rússia e nunca mais devolvidas aos seus verdadeiros pais. Que tristeza. Mas Deus dá uma mensagem de esperança. Pela minha misericórdia, vocês voltarão a Sião. Sião é o nome de uma cordilheira de montes que fica ao redor de Jerusalém, usada metaforicamente em muitas passagens bíblicas como sinônimo da própria base física onde Deus introduziu o povo. Aquela terra, porém, não foi comprada. Aquela terra foi entregue pelo próprio Deus, que no seu conselho soberano resolveu introduzir um povo que ele escolheu para ser o seu povo, no meio de nações idólatras, pagãs, para ser testemunha no meio daquele povo do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus, do Criador dos céus e da terra e de toda a criação, que é também o nosso Redentor, e que pelas suas misericórdias, desde o princípio, esse Deus providenciou a salvação. Apocalipse diz que Jesus Cristo, o meio pela qual a salvação nos alcança, foi morto desde a eternidade. O que significa dizer que o pecado jamais surpreendeu a Deus, nem as escolhas erradas que Israel fez e faria neste tempo, e nem as escolhas erradas que nós mesmos fazemos, sendo hoje servos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a boa notícia é que Deus olha pelo seu povo. O próprio Jeremias, no livro de Lamentações, depois que aquela catástrofe se cumpre, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor
são a razão de não sermos destruídos. Renovam-se a cada manhã. Costumeiramente, cotidianamente, as misericórdias de Deus se renovam sobre a vida do seu povo. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele é um pai que sabe disciplinar os seus filhos, mas também não esconde dos seus filhos o quanto Ele os ama. Basta pensar na vinda de Jesus Cristo, o meio pelo qual Deus escolheu que a salvação nos alcançasse, para a gente perceber o amor de Deus e o juízo de Deus, que sempre estiveram sobre a humanidade. Desde os tempos imemoriais, o dilúvio é um exemplo disso. Como Deus resolveu destruir uma humanidade desgarrada e recriar tudo a partir de uma família, de um homem que andava com ele. Esse homem é geração de Sete, não de Caim. Esse homem é geração de Enos, a partir de quem o nome de Deus passou a ser invocado na terra. Esse homem é geração de Enoque, que andou com Deus. Meus irmãos, esse homem Noé esteve com a sua família numa arca durante 40 dias de uma chuva muito pior do que aquela que a gente viu no Rio Grande do Sul. E aquela família foi salva. E aquela arca simboliza Jesus Cristo, que é aquele em quem nós nos refugiamos para obter a salvação de Deus, quando o juízo dele vem sobre a terra. E ele foi dado como prova de amor, para que todo ser humano, não tenha, nenhum ser humano, na verdade, tenha dúvida do quanto Deus nos ama. Porque eu não seria capaz de dar aos meus muitos filhos pela vida de nenhum de vocês. Talvez eu desse a minha vida por um de vocês. Mas Deus, Ele mesmo entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Pior, morrer pelas pessoas que mataram o filho dele. Não existe prova de amor maior do que essa. E nunca me sai da cabeça que logo depois dos primeiros sinais que aconteceram no mundo, quando Jesus Cristo faleceu, o centurião, comandante de 100, que havia participado daquele espetáculo de terror, olha para Jesus e diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O que fizemos? Até que ponto a humanidade foi de sacrificar o inocente, de fazer com que o inocente pagasse o preço dos nossos pecados, dos nossos erros. Seja bem-vindo, senhor Alexandre. Se quiser tomar um assento e participar conosco, fica à vontade aqui, viu? Isso tudo, meus irmãos, é evidência de que Deus olha pelo seu povo. E Jeremias dá essa mensagem: vocês voltarão para Sião. Por quê? Pela minha misericórdia. Talvez um de nós, ao receber uma ofensa de um irmão, não quisesse nunca mais conversar com aquele irmão, até que aquele irmão viesse nos pedir perdão. Mas Deus, ele não age dessa forma. E as ofensas que a humanidade cometeu e comete contra Deus são aviltantes, meus irmãos. Aviltantes. Um símbolo dessas ofensas, me lembro muito bem no ano de 2018, quando uma determinada escola de samba no Rio de Janeiro desfilou com Jesus Cristo sendo espancado por Satanás, sendo apresentado como um espetáculo de judiação, de terror, um espetáculo de morte. E as pessoas vendo aquilo ali achando bonito. Quando, na verdade, ele morreu pela salvação dessas pessoas que ainda não têm compreensão. Mas Deus olha pelo seu povo. O livro de Gênesis nos mostra isso de uma forma muito clara, que Deus nos fez livres. Somos seres morais.
Significa dizer que Deus não subjuga a vontade de ninguém. Se ele disciplina o seu filho, é por amor, como a gente acabou de ver no texto. Mas o que ele quer com a disciplina é aquilo que todo pai quer quando disciplina seu filho. É que seu filho emende os seus caminhos. É que seu filho possa caminhar nos caminhos do Senhor. Porque os caminhos que nós escolhemos são determinados pelo modo como nós pensamos. Muitas vezes guiados pelo nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jeremias, chamado para pregar para uma geração que não se converteria. Ele fala que Deus ainda interviria em favor do seu povo. O sentido disso é esse slide que aqui está. O sentido da profecia é salvação. Porque Deus, quando nos criou livres, seres morais, Ele nos deu a escolha de caminharmos para longe dele. E Ele sabe as consequências disso e Ele nos advertiu dessas consequências. Desde o princípio, no livro de Gênesis, quando Adão recebe a palavra de Deus, está escrito que ele disse que no dia em que os seres humanos escolhessem desobedecer a Deus, eles entenderiam e receberiam a morte. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, na sua carta, no capítulo 3, 23, dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação, é aquilo que Ele nos oferece simplesmente por meio da fé nele. A fé no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa salvação, ela está simbolizada em todo o Antigo Testamento, inclusive no retorno do remanescente do povo de Deus para casa. Eu não sei se você sabe, mas o trabalho que Deus está fazendo, já que todos viemos dele, e para ele um dia voltaremos, o trabalho que ele faz é nos preparar para voltar para casa. Aqui nós estamos, Pedro nos diz, apenas como peregrinos, como forasteiros. Nada trouxemos ao mundo e nada levaremos do mundo. Mas enquanto aqui estamos, nós precisamos nos lembrar de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que as coisas que aconteçam a todo ser humano, inclusive a morte. Antes que se quebre cântaro junto à fonte, se quebre, né, a taça de ouro, o cordão de prata se rompa, e o corpo, o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus está preparando a nossa volta, para que quando nós voltemos para Ele, nós sejamos recebidos como aqueles hóspedes que fazem o check-in na entrada do hotel e que precisam de ter a confirmação da sua reserva. Não sei se você já se hospedou em algum hotel, mas quando você chega no hotel, você tem que fazer a sua confirmação de reserva ou fazer a sua reserva naquele momento, se tiver vagas. É o seu check-in. Os seus dados estão escritos no livro, mesmo que seja digital. E isso é uma analogia apenas, para dizer que o check-in, para vivermos para sempre na glória de Deus, é o nosso nome escrito no livro da vida, que é o rol dos salvos. Todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida para Jesus Cristo, que é o sentido desta profecia e de todas as outras. Porque toda a lei e os profetas, como disse Jesus,
foram escritos a respeito dele e do modo como Deus providenciou a sua salvação. E quando falamos de salvação, é porque Deus busca o pecador perdido. Eu não sei se você já se encontrou perdido, ou se você perdeu alguém. Com muitos filhos, eu não sei se Jéssica e Eduardo já tiveram a sensação de perder algum filho, mas eu já perdi pelo menos uns 3 em shopping, e é uma sensação de desespero. O primeiro deles, eu estava no shopping Itacaruna, e ele passou longe de mim apenas poucos segundos. Eu acho que eu não cheguei nem a contar até 10. Mas eu já saí gritando o nome dele, no meio daquela multidão, as pessoas pensando que eu estava louco. Quando os olhos dele assustados me olharam e eu pude serenar de novo e trazer ele para perto de mim. Se eu, que sou um pai imperfeito, tremi de ver um filho que eu amo passar 10 segundos longe de mim num shopping center, onde não necessariamente ele ia acontecer algum mal com ele podia ser encontrado por um funcionário do shopping e ser anunciado meu nome. Imagine Deus, que é um pai perfeito, diante da expectativa de ver aqueles que foram criados por ele, de passarem a eternidade longe deles. Esta é a segunda morte, a separação definitiva do Deus Criador, que é Pai Redentor e não deseja que ninguém seja condenado. E se isso vai acontecer com a maioria, porque a salvação ela é aberta por uma porta estreita e não larga, é porque a maioria prefere ficar perdida, mesmo quando lhe é oferecida a oportunidade de conversão. E essa imagem mostra muito bem, no meio da multidão, existe uma pessoa em destaque. Todos eles têm algo em comum. Além de serem seres humanos, são pecadores, como eu e como você. Criados à imagem e semelhança de Deus, porém caídos em função do pecado. Escolhendo fazer as nossas decisões conforme a nossa experiência de vida, conforme os valores que a gente aprendeu na família ou em outro lugar, a nossa intuição, quando na verdade nós não precisamos de nada disso. E essas coisas muitas vezes nos atrapalham. Nós precisamos da palavra do nosso Deus. A gente consegue agora ouvir uma interferência, né, do rádio. E isso é apenas uma metáfora para que a gente entenda como a nossa mente nos trai quando Deus ele quer comunicar uma mensagem para a gente. E a gente não permite que isso aconteça. Quando o nosso coração, quando a nossa mente relativiza a palavra de Deus, quando... Senhor Alexandre, eu não pedi isso aí não, pode ficar à vontade, viu? Ok. Quando nossa mente racionaliza a palavra de Deus, relativiza a palavra de Deus, está com Deus, meu irmão. E quando a gente deixa de ouvir a doce, a suave e a potente voz do nosso Pai, do nosso Criador, querendo nos levar para um caminho completamente diferente, para um lugar completamente diferente, onde a gente estaria se tivéssemos escolhido caminhar de acordo com o nosso coração, a nossa vontade. Vou dar um exemplo disso. No ano 2007, assumi o trabalho em que hoje me desempenho e fui trabalhar no norte do país, onde eu me tornei chefe de uma procuradoria estadual e fui convocado como primeiro ato da chefia para uma reunião em Brasília.
E eu olhei aquele convite e pensei, eu não tenho nada para fazer nessa reunião, acabei de assumir essa chefia, eu não vou mandar alguém no meu lugar e vou aprender o trabalho que eu tenho que fazer para poder desempenhar bem a minha função. E um sopro divino, acredito, algo que mudou a minha intenção, me fez confirmar, e eu decidi confirmar a minha participação naquela reunião. Naquela reunião de trabalho eu conheci, adivinha quem? Miriam. Essa bênção que eu estava hoje agradecendo a Deus. E isso mudou a minha vida. Uma simples decisão sobre participar de uma reunião podia ter me levado para um caminho completamente diferente. Se você já caminhou no mato, e eu já caminhei no mato, e você tem um lugar para você chegar, e você sabe que se você errar o caminho, a rota, por pequeno que seja o desvio, depois de 2 horas de caminhada, você vai estar num lugar completamente diferente daquele que você deveria estar. São muitas opções. Opções parecidas umas com as outras, caminhos parecidos uns com os outros. Tudo parece ser a mesma coisa. E você nem se dá conta que você está perdido. Isso não acontece somente no mato, não. Isso acontece no mato, mas também acontece nas áreas urbanas, onde houver um ser humano caminhando de acordo com a sua experiência, com a sua vontade. Ali estará um ser humano perdido. E naquele mesmo lugar haverá um Deus que busca aquele ser humano para uma conversão e para um relacionamento íntimo de pai e filho. Gosto muito dessa noção que não está apenas no Novo, mas no Antigo Testamento, porque o próprio Jeremias, quando se dirige ao povo, ele revela Deus como pai. E como um pai, ele está chamando o seu povo ao arrependimento. De quê, pastor? Se você acompanhar a leitura de Jeremias, você vai perceber muito claramente que aquele povo se distanciou de Deus, aquele povo não se governava mais por Deus, aquele povo não sabia nem discernir quem eram os profetas de Deus e quem eram os falsos profetas. E isso é um símbolo da falta de discernimento do que é a vontade de Deus. Nós aprendemos que ela é boa, perfeita e agradável em Romanos capítulo 12, no verso 2. Mas para que a gente possa experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade, nós não podemos nos esquecer do que vem antes, no verso 1 e no próprio verso 2. Nós precisamos experimentar a completa renovação das nossas mentes. Sermos transformados pela palavra, pelo Espírito. Para que mude a forma como a gente enxerga a nós mesmos. Em que caminhos você tem andado? Guiado por que decisões você está onde você está? Quando Deus, ele se revela para você como um pai, dando a mão para o seu filho, dizendo: filho, vem para perto de mim. Eu consigo ver Deus muito mais ansioso do que eu estava para que meu filho voltasse para perto de mim naquela noite de shopping. Isso já aconteceu com 3 filhos. Eu não vou falar nem de esquecer filho na escola. Porque eu tenho 5 filhos e eu esqueci já, eu acho que todos 5. Mas Deus nunca nos esquece. Nunca, jamais. Ele mesmo disse, nas mãos dele ele tem cravados os sinais que nos lembram do seu povo. Mais especificamente na mão do seu filho, onde aqueles escravos entraram de uma forma tão dolorosa. Jesus sofrendo a dor da pena, que era minha e sua, para que acontecesse conosco a mesma coisa que Deus estava chamando Israel naquele momento histórico. Convertei-vos. E para que as pessoas possam se converter e voltar para Ele. Eu queria caminhar para o encerramento,
com essa imagem que ilustra de uma forma mais prática o que é uma conversão. Isso é uma conversão completa, segundo as nossas leis de trânsito. É um giro de 180 graus. No slide anterior nós vimos seres humanos caminhando e Deus olhando para um especificamente. É como aquele a quem Deus vai pessoalmente e diz: convertei-vos. E todas as vezes, meus irmãos, que a gente está perdido, simbolicamente é como se a gente estivesse caminhando de costas para Deus. É como se Deus dissesse para você assim: isso aconteceu comigo, viu? Durante muito tempo. Eu conheci o Senhor aos 33 anos de idade. Andei por muitos caminhos tortuosos. Infelizmente, sou ex algumas coisas. Não convém agora o momento do testemunho, esse é o momento da ministração da palavra. Mas agradeço a Deus todos os dias. O dia em que estava no meu local de trabalho, eu fiz uma oração. E a resposta de Deus foi apenas essa: convertei-los. E naquele local de trabalho, não na igreja, eu fiz a minha entrega e disse: Deus, agora a minha vida te pertence. E isso é para sempre. Eu não volto atrás. A gente precisa ter essa firmeza, não apenas para decidir no início. Porque é muito fácil a gente começar, como a gente estava vendo no sábado aqui com os homens, os vencedores, começar bem e terminar mal. Israel é um exemplo disso. É um povo que começou bem e terminou mal. É muito fácil o ser humano começar bem e terminar mal. E o que Deus quer é que esse ser humano escute a voz dele, para emendar os nossos caminhos, para que a gente possa fazer ajustes, para não caminharmos mais de costas para Deus. Porque se o desejo de Deus é nos trazer para perto dele, quando eu caminho de costas para ele, a cada passo que eu dou, mais para longe eu vou. E sabe o que é curioso no pecado? Nos primeiros passos, ele nos incomoda, ele nos constrange. Depois do 100º passo, a gente nem sente mais. Não é verdade? Depois de você dar 100 passos, você nem sente mais. Você nem lembra mais do que você sentiu no início. O incômodo que você sentiu quando você resolveu desobedecer a Deus. Esse incômodo é saudável, é salutar. Isso é providência de Deus para que você dê atenção à voz dele. Enquanto é tempo, você emende os seus caminhos. Malaquias fala de um homem que viria à terra para endireitar os caminhos para que o Salvador viesse. Ele disse que todo vale seria elevado e que todo monte seria aplainado. Isso é um símbolo da exortação, da elevação dos humildes e do julgamento de Deus sobre os soberbos. O ser humano, quando caminha guiado apenas pelo seu próprio coração e sua vontade, não passa de um soberbo, de um soberano, guiando a sua vida e a sua família para um caminho de destruição. O que Deus diz para esse ser humano? Converter-se. Ajuste o passo. Ajuste a direção. Um dos presentes que Miriam providenciou para a família de Eduardo e Jéssica foi uma bússola. E a gente usou essa bússola com os nossos adolescentes numa atividade lá no Éden, ensinando para eles como a palavra de Deus ela funciona como orientação para nós. De fato, a palavra de Deus é como uma bússola e quem está perdido precisa se orientar. Precisa dar ouvido à palavra desse Deus dizendo convertei-vos. E a conversão nada mais é do que um giro de 180 graus. Se você está andando de costas para Deus,
Basta você virar no sentido contrário. E você já terá feito sua conversão. Dali para frente, cada passo, ao contrário de ser um passo de distanciamento de Deus, é um passo de aproximação de Deus. E esses passos precisam ser dados com consciência. Precisam ser dados com insistência, com persistência. Porque, como eu disse antes, é muito fácil para a gente começar bem e terminar mal. Esses passos precisam ser dados com responsabilidade, porque salvação é algo caro. Apesar de termos recebido pela graça, é algo que custou caro. A vida de um ser humano sem pecado, pela morte de todos os outros seres humanos pecadores. Essa morte é o que me refiro à segunda morte, a condenação de estarmos separados definitivamente de Deus quando vier o juízo dele sobre a terra. Isso é muito sério, meus irmãos. Hoje de manhã nós ouvimos lá em Emanuel, nossa igreja mãe, uma palavra sobre compromisso, nos lembrando a palavra do próprio Cristo, poderoso. As igrejas da Ásia, especificamente a igreja de Éfeso, quando lá no capítulo 2 de Apocalipse está escrito: reconhece onde erraste e volta às primeiras obras. Onde é que Éfeso tinha errado? Havia abandonado o primeiro amor. Os crentes de Éfeso não faltavam um culto, não faltava uma reunião de oração. Não sei se eles tinham encontro de pequeno grupo, deviam ter. Não faltava um encontro de pequeno grupo. Estavam sempre juntos. Se tivesse alguma coisa para fazer, eles faziam. Distribuição de alimentos, de roupas para os necessitados. Eles estavam todos juntos, com certeza. Mas eles começaram a fazer aquilo ali de uma forma tão superficial que nem o fato deles terem uma boa doutrina e terem boas obras passou em branco ao critério de Deus, que tudo sonda e tudo vê. Vocês abandonaram o primeiro amor. Arrepende-te. Volta às primeiras obras, para que não tire o candelabro, a tua luz, o teu luminar do meio de ti. Quando a gente lê o texto de Apocalipse, que foi um texto escrito para 7 igrejas, é triste, meus irmãos. A gente verificar que essas igrejas hoje lá não... Éfeso, por exemplo, não existe mais. Conforme Deus havia advertido. Jerusalém, onde tudo começou. Hoje, o cristianismo é uma minoria. Por quê? Segundo o pastor Russell Shedd, segundo o pastor Alberto, que falou hoje pela manhã, porque os crentes daqueles locais se acomodaram. E não tem nada mais contrário ao próprio conceito de reino de Deus do que cristãos acomodados. Acomodados e confortáveis com a salvação que receberam pela graça, esquecendo que a mensagem principal de João Batista, para aqueles que vinham tomar um banho no Rio Jordão e não um batismo verdadeiro, era raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eles perguntavam: o que faremos? Deem frutos dignos de arrependimento. Conversão verdadeira vem ladeada com frutos de arrependimento. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, mas se eu, que sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos, estiverem conectados a mim, e eu a vocês, vocês vão dar frutos, muitos frutos e frutos abundantes. Mas se cada galho resolver se desconectar de mim, ele não tem vida em si mesmo. Convertei-vos. O que essa mensagem quer dizer para nós, meus irmãos, é que nós devemos responder ao chamado de Deus com ações que demonstrem o nosso arrependimento. Amém? Deus nos chama a responsabilidade hoje.
Deus está lhe chamando à responsabilidade, e a mim também, pelas escolhas que nós temos feito. E a aplicação dessa mensagem é que cada um avalie o seu estado hoje. Onde você está? Quando a gente está perdido, a gente precisa, em primeiro lugar, tentar descobrir onde a gente está. E é preciso primeiro parar, descansar, avaliar, se orientar para depois continuar navegando. Navegação no sentido qualquer, inclusive caminhar. Avalie o seu estado. Avalie as escolhas que você tem feito. Pode ser que entre nós haja alguém que nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Se é o seu caso, hoje é o dia de você dizer: sim, Senhor. Eu entendi que o grande propósito de tudo, da lei, dos profetas, dos evangelhos, do sacrifício de Cristo, é a minha conversão. Graças a Deus, porque o Espírito Santo falou, soprou meu ouvido naquele dia: convertei-vos. Eu tinha muitos problemas. Eu tinha dívidas, eu tinha uma família sendo destruída, eu tinha tantas coisas por resolver e eu estava perdido. Eu não sabia até aquele momento que eu estava perdido. Até o momento em que eu percebi que estava perdido e disse: Senhor, agora é só com o Senhor e eu preciso do Senhor. O que fazer? A resposta de Deus não foi o que eu ia fazer a respeito de dívidas, não foi o que eu ia fazer a respeito da crise familiar que eu estava passando. A resposta de Deus não foi a respeito da profissão que eu estava abraçando e que, graças a Deus, que ainda hoje eu exerço, porque por meio dessa profissão também eu conheci Miriam e a gente tem a nossa família. Nada disso. Lembro que uma pessoa muito próxima a mim me orientava a não assumir aquela função, porque eu teria que morar distante, inclusive dos meus filhos, que iam ficar em Recife. E eu precisei ouvir a Deus. E eu disse: Senhor, depois de haver me convertido, eu disse: Senhor, eu te agradeço por ter conseguido a minha vitória. Mas eu quero apresentar agora essa vitória nas tuas mãos. E eu preciso de uma palavra tua para dizer se eu vou para o norte do país ou se eu fico. E se o Senhor disser que eu vou ou que eu vá, é porque eu vou entender que isso vem do Senhor. A aprovação desse concurso veio do Senhor e eu irei confiando no Senhor. E Deus me fez abrir no Salmo 21, um salmo de vitória de Davi. E quando eu li aquele salmo, eu não tive dúvida de que aquela vitória vinha de Deus. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Inclusive, em relação à nossa própria voz. A voz da nossa experiência, a voz da nossa consciência, a voz do nosso intelecto. As vozes que, como aquele rádio estava aqui funcionando e interferindo na nossa frequência, que atrapalham, a gente precisa aprender a discernir dentre tantos sons que nós ouvimos a doce voz do Senhor. Porque ela sim expressa a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente tem a nossa mente conformada à vontade dele, não há como, meus irmãos, garantir que a gente não vai ter obstáculos no caminho. Muitos foram os obstáculos desde então que eu tive que enfrentar, inclusive na plantação da Igreja da Praia, porém o Senhor foi comigo em todos os momentos. Ele disse: jamais eu vou te desamparar, meu filho. Sempre vou estar contigo. Nem sempre vencendo. Às vezes perdendo também. Mas uma derrota com o Senhor é para a glória dele. Assim como uma vitória. Paulo aprendeu a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. É nesse sentido que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você queira ser fortalecido por esse Deus. Mas eu quero dizer que você precisa aprender a ouvir mais a voz desse Deus. Aquele povo, ele disse: convertei-vos. Pode ser que um dia você já tenha decidido se converter e entregue sua vida a Jesus Cristo. Mas essa palavra para você pode significar outra coisa hoje. Ela pode ser: ajuste a sua rota. Porque essa
é a minha vontade. Louvado seja Deus pela sua palavra, que a igreja possa responder à voz de Deus.